A Bíblia diz que Deus habita nos céus, que Ele atua intensamente em nosso favor lá em cima e que o centro de sua obra está no santuário celestial. O santuário celestial é um lugar real e a partir dele podemos aprender verdades sobre o caráter e a obra de Deus. O foco do Lições da Bíblia desta semana é o santuário celestial e o que Deus está fazendo ali por nós, porque o que Ele está fazendo no santuário é, de fato, em nosso favor. Começa agora a nova temporada do programa Lições da Bíblia. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. 1 Reis 8, 49. Tema da semana: o Santuário Celestial. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos da Novo Tempo. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Aliás, não é apenas um programa, mas uma nova temporada. Nesta semana, vamos dar início a um novo manual de estudos que eu aproveito para mostrar para você em primeira mão, cujo título será O Santuário. Um tema fantástico da Palavra de Deus, onde vamos aprender um pouco mais sobre a grande obra de Cristo Jesus em favor da humanidade, que foi representada em todos os momentos ali do ritual do santuário. Será um tema maravilhoso e nós temos prazer de estudar esse tema juntos, teremos o prazer de, ao longo de muitas semanas, aprendermos muita coisa importante sobre o santuário. Você que está sempre acompanhando aqui o nosso programa, nós temos alegria também de repartir presentes com você. Você já sabe o endereço do nosso blog, está aparecendo aí na sua tela. Entre ali em nosso blog, o primeiro que deixar ali um recadinho, como tem sido o estudo da Palavra de Deus conosco aqui, qual a sua impressão, o seu recadinho, nós vamos enviar este material gratuitamente para você. É um presente já de abertura desta nova temporada aqui no programa Lições da Bíblia. Não apenas este manual, mas também um comentário, vai junto como presente para você. Nós teremos prazer em fazer chegar às suas mãos, tá bem? Aqui está um comentário maravilhoso sobre o tema também. Meus amigos, nós temos sempre a alegria de receber pessoas no programa Lições da Bíblia. E antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero dizer que nesta temporada nós teremos uma forma diferente, com diferentes apresentadores aqui no programa Lições da Bíblia. Nós vamos fazer uma parceria com outros apresentadores de programas aqui da TV Novo Tempo. Apresentadores que você já conhece, você que tem acompanhado a nossa programação, você vai se identificar de forma muito fácil com esses apresentadores. Nós temos a alegria de estudar a Bíblia com outros colegas que vão nos ajudar aqui no programa Lições da Bíblia. E pessoas que nos visitam, pastores que nos visitam, para juntos estudarmos a sua palavra. Recebo pela primeira vez aqui na bancada dois amigos. Pastor Rafael Rossi, seja bem-vindo, pastor, uma alegria recebê-lo. Obrigado, pastor Lanza, é muito bom poder estar aqui, participar desse programa e tratar do tema do santuário, que na minha opinião é um dos temas mais centrais de toda a Bíblia. Eu tenho certeza que vai falar profundamente a vida dos nossos telespectadores. Que maravilha, é um prazer muito grande recebê-lo. Você que acompanha Novo Tempo já conhece, o pastor Rafael tem sempre feito alguma atividade, uma semana especial, recentemente, aí há poucos meses, fez uma semana especial para os jovens, já é uma pessoa conhecida aqui da TV Novo Tempo. Pastor, fala um pouquinho sobre a sua função. O pastor Rafael trabalha no escritório da Igreja Adventista para toda a América do Sul e com sede em Brasília. E é uma alegria poder ouvir um pouquinho do seu trabalho, como é que tem sido o seu trabalho, quais as áreas em que você atua ali. Hoje, basicamente, as minhas responsabilidades são na área de comunicação, que envolve não apenas TV, mas rádio, web,
as estratégias da igreja para tornar-se conhecida, e também o Departamento de Liberdade Religiosa, que trata de assuntos que têm a ver com a consciência de cada um em poder exercer sua fé com liberdade. Que maravilha. Então, esse trabalho para 8 países da América do Sul. Além do Brasil, Equador, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Olha só, é um desafio, né? Trabalhar com a comunicação sempre é um desafio, especialmente na comunicação do Evangelho, né? Que é realmente uma coisa fantástica. Muito bom recebê-lo, pastor. Mais uma vez, seja bem-vindo. Também tenho a alegria de receber o pastor Edson Schock. O pastor Edson, ele é o responsável pela área que nós chamamos na Igreja Adventista de Escola Sabatina, que é uma área em que usa exatamente este manual que usamos aqui no programa. E o pastor Edson também no escritório lá em Brasília, para toda a América do Sul, para esses 8 países da América do Sul, é responsável por esta área. Pastor, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. É muito bom estar com nossos amigos aqui cada semana para poder repassar as lições da Bíblia, porque esse é o nosso manual principal, a Bíblia. E temos um manual, uma guia de estudo que já vocês viram no programa, que é uma guia que já tem 161 anos. Já pensaram? Aliás, pastor, eu queria até aproveitar e mostrar de novo aqui o nosso manual, que tem um selo que veio impresso aqui. Eu queria até aproveitar e mostrar novamente. É a comemoração, a celebração dos 160 anos. Quer dizer que esta área em que você está atuando está completando neste ano 160 anos de existência? Sim, porque no ano 1852 foi produzida a primeira lição de estudos da Bíblia. E no ano 1853, o ano seguinte, se organizou a primeira escola para estudar estas lições. Que maravilha. Então, cumprimos 160 anos da escola bíblica, da escola sabatina que chamamos, e 161 anos desde que a primeira lição da escola sabatina foi produzida por Tiago White naquele ano. Então, estamos de festa, né? Mas nossa celebração maior não é dizer, estamos de festa, que bom que cumprimos 161 anos, 160 anos. Nossa festa tem que ver principalmente com renovar nossos compromissos, porque existe a Bíblia. E qual é o final da Bíblia, qual é o fim da Bíblia. Então, nós estamos aqui de passo e queremos que a palavra de Deus nos guie sempre para aquele grande destino eterno que Deus tem para todos nós. Que maravilha. Então, são 160 anos, pastor Lanza, com lições da Bíblia todos os dias. Olha só. Então, é uma longa série que foi produzida, material riquíssimo, que ajudou a vida de tantas pessoas e continua ajudando ainda hoje. É a maior escola do mundo, né? A maior escola teológica do mundo, graças a Deus. E agora presentes em 209 países. 209. E mais de 184 línguas, além de alguns dialectos por aí que também se produzem algumas porções bíblicas, que é um só tema para o mundo todo cada trimestre. Então, olha, os nossos amigos que nos assistem agora, vocês conseguem imaginar aí a dimensão, o grau de dificuldade, porque esse é um tema estudado em todo o mundo. Ele é único, né? Para todas as igrejas do mundo, todos os amigos que acompanham sempre, não apenas a programação da TV Novo Tempo, mas também em nossas comunidades religiosas. É um grau de complexidade interessante aí, com vários idiomas, dialetos, mas louvamos a Deus por esse conteúdo. Meus amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo? Convido você para orar comigo agora. Senhor, mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito possa atuar em nossa mente para que possamos entender a Tua mensagem para nós nesta semana, por Jesus. Amém. Amém. Amigos, um tema maravilhoso, fantástico, e o primeiro desta nova temporada com o título O Santuário Celestial. O que vem à sua mente, só para a gente discutir um pouquinho do título, pastor Rafael, quando você vê esse título, o que vem à sua mente, o Santuário Celestial? Bom, primeiramente, se o santuário está sendo identificado pelo seu endereço celestial, isso me aponta para uma esfera diferente da esfera humana. O santuário celestial significa que no céu há um santuário, que no céu existe um santuário. E o santuário, obviamente, deve representar alguma coisa nesse ambiente celestial, porque é uma figura que está presente na esfera de Deus e os seus anjos fora do planeta Terra. Ou seja,
um santuário realmente original. Seria mais ou menos isso, pastor? Claro, porque nosso santuário produzido aqui na terra e feito por Moisés foi uma cópia do original, está muito claro em Êxodo 25:40, faça um santuário que é a cópia do original que estava no céu. Agora, em Hebreus capítulo 9, versículo 9, há uma declaração muito interessante sobre esse assunto. Diz que é isto uma parábola para a época presente. Isso quer dizer que essa forma adotada aqui é como um tipo, um símbolo, uma ilustração, uma alegoria das coisas que Deus queria mostrar para ilustrar a salvação. Por isso que o tema do santuário é um evangelho da salvação. Esse será nosso tema e eu acho que vamos ganhar muito com os detalhes e com o estudo desta semana. Quando a gente fala em santuário celestial, obviamente nós nunca vimos esse santuário, né? Porque entendemos pela fé, aceitamos pela fé. O fato de nós não termos esta capacidade de enxergarmos as coisas do céu pode significar uma certa dificuldade para a gente aceitar isto pela fé, que existe um santuário no céu. Isso pode significar alguma dificuldade para algumas pessoas, pastor Rafael? Eu entendo que quando nós tratamos de Deus e das coisas de Deus, tudo é muito difícil para nós, tudo é muito complexo. Por exemplo, o santuário, Deus pediu que fosse feito na terra, como o pastor Choque citou do 25, para que fosse morada de Deus. Deus precisa morar em algum lugar? Pois é. Deus precisa habitar em algum lugar? Ou seja, se Deus habita no santuário, Ele não habita fora do santuário? Se o santuário era para ser morada de Deus, então Deus só fica lá? Porque não tem como restringir a Deus num ambiente único, né? Exatamente. Específico. Então, isso é que a gente chama, quando traduzimos o que é de Deus para o ser humano, na língua portuguesa, de antropomorfismo. É tentar acomodar aspectos de Deus na nossa realidade humana. E dizer que Deus mora no santuário, na verdade é um antropomorfismo, porque Deus não está circunspecto a um local geográfico. Deus está em todos os lugares, mas quando Ele pede para que faça um santuário, para que Ele more lá, existem lições das quais Deus gostaria de ensinar. Deus, Ele se acomoda à limitação e à realidade humana para que Ele consiga comunicar-se conosco. Porque há aspectos de Deus que são praticamente impossíveis para os seres humanos entenderem. Por exemplo, outro dia minha filha mais velha me perguntou assim: pai, quando Deus nasceu? E eu falei: não, Deus não nasceu. Eu falei: não, como é que Deus não nasceu? E ele existe? Eu falei: não, ele não nasceu e existe. Não, mas se ele existe, ele tem que ter nascido, porque na cabeça dela, ela olha para a vida dela, para a história dela, porque o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, simplesmente falando. E Deus? Onde Deus se encaixa nisso? Deus nasce, cresce? Não. Deus não nasceu e Deus não cresceu. Deus é Deus. Ele é atemporal, Ele sempre existiu. E essa está a nossa grande dificuldade. Essa é a dificuldade humana. De acomodar o que Deus é com a nossa condição. Mas para que isso seja facilitado, Deus ele se acomoda à nossa condição, Ele se adapta ao nosso nível de entendimento para que possamos compreender aquilo que Ele tem para nos ensinar. E o santuário nada mais é do que uma acomodação de Deus à minha capacidade de compreensão. Pastor Choque, o senhor citou agora há pouco Hebreus, né? E Hebreus também fala, tem um capítulo aí, o capítulo 11, que fala muito sobre a fé. É necessário então ter fé para nós crermos em toda a palavra de Deus? E especialmente esse assunto, o santuário, né? Sem dúvida, né? A Bíblia fala em Hebreus 11, 5, que sem fé é impossível agradar a Deus. A vida cristã é por fé, porque o ser humano não poderia conter nem compreender plenamente a natureza de Deus. Olha, um texto bíblico que está no livro de 1 Reis 8, 27. Anote bem esse texto, viu? 1 Reis 8, 27 diz que o céu não te pode conter, falando de Deus. Nem o céu pode conter, menos será a terra. Então, tudo isso tem uma conotação pedagógica para que o ser humano entenda algumas funções específicas que acontecem, porque é assim com parábolas que a Bíblia explica para que entenda. É como explicar a uma criança de 4 anos um assunto complexo, uno começa a entrar na mente dele para explicar de uma forma pedagógica o que nós queremos ensinar para ele. Então, o santuário é isso, é uma forma, é Deus querendo mostrar em termos humanos como funciona toda aquela teologia da salvação
E por isso é tão importante entender cada coisa que acontecia no santuário, mas temos que ter fé mesmo, porque há coisas que nós não vamos entender plenamente. Sim. Ao longo dessa nova temporada, é até importante, você que está acompanhando o programa de hoje, saiba, nós vamos entender um pouco melhor sobre aquilo que está sendo realizado no santuário, né? E é como disse o pastor Rafael, esta referência ao santuário é como se fosse uma espécie de localizador. Bom, está acontecendo algo nesse santuário. Lá está Cristo, lá está Deus Todo-Poderoso. E sabemos que Deus é onipresente e Ele está em toda parte. Mas é uma referência, um referencial, né? Assim como nós temos um endereço específico para morarmos, poderíamos dizer, bom, o trono de Deus, o santuário de Deus tem um endereço, né? Está nos céus, no trono do universo, né? Humanamente falando, de uma forma até simplista, mais ou menos isso, né, pastor Rafael? Exatamente, é uma simplificação. É uma simplificação. Para a gente entender a complexidade que é o santuário. E é como a presença geral e a presença especial, que alguns estudiosos falam, né? A presença geral porque Deus está em toda parte, em todo lugar. E a presença especial porque Ele, em alguns momentos específicos, se constitui em certos lugares para ensinar e para cumprir funções específicas. E isso é um assunto que nós temos que estudar dentro do contexto para entender o que quer dizer quando, por exemplo, Deus quer morar em um lugar, no coração do ser humano, por exemplo. O templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, por exemplo, né? E quer cumprir uma função, quer reinar no coração, quer governar nosso ser, enquanto o pecado não devia fazê-lo. Então, Deus quer fazer esse trabalho. E, enfim, vamos ter que ver o contexto de cada afirmação para saber o que o Deus queria falar para cada um de nós. Exato, porque se nós pensarmos assim, bom, Deus ele está confinado a um local, a um estabelecimento, a um cômodo, a gente está tirando a onipresença dele, né? E é um atributo, né? Sem dúvida. Temos que admitir que somos limitados. Né? Exatamente. É a nossa pequenez diante de um Deus tão grandioso, um Deus que te ama, que me ama, que nos ama, um Deus que acompanha a nossa vida e está interessado em nosso bem-estar, em nosso melhor. Nós vamos para um rápido intervalo, meus amigos, já já nós voltamos e eu quero que você não saia daí para continuarmos acompanhando juntos o estudo da Palavra de Deus nessa semana. Voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Você que já estava acompanhando sabe que nós estamos começando uma nova temporada, uma temporada especial, onde teremos a participação de vários apresentadores da TV Novo Tempo no comando aqui do programa. E o tema desta nova temporada é o santuário. Estamos com um tema fantástico, ao mesmo tempo simples e complexo, fascinante, você vai poder perceber isso ao longo das semanas que vamos passar juntos nesta temporada. Tenho a alegria de receber pela primeira vez aqui na bancada do programa 2 pastores que nos visitam, amigos que nos visitam aqui, os pastores Rafael Rossi e Edson Schock, que vêm de Brasília para nos ajudar aqui no estudo do Lições da Bíblia dessa semana. Bom, eu quero começar este segundo bloco, amigos, com uma pergunta de um telespectador. Vamos ver agora. Oi, meu nome é Robson e eu quero saber o seguinte: o que a Bíblia tem a dizer sobre o trono de Deus? Bom, aí está o Robson com essa pergunta. O trono de Deus. Bom, o trono de Deus, santuário, a habitação de Deus, especificamente agora sobre o trono. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A Bíblia fala sobre o trono de Deus. Obviamente, essa é uma imagem que vem lá do Antigo Testamento, quando era muito comum a monarquia, onde o rei governava sentado num trono. Se nós fôssemos atualizar a ideia do trono, podemos colocar Deus está no seu gabinete, está no seu escritório, está na sua cadeira, porque a ideia que se passa por trás do trono é que existe um comando no universo e esse comando está sobre a responsabilidade de Deus. Deus é o grande general. Nada acontece nesse mundo sem que Deus não saiba ou que escape do controle de Deus. Deus estar no trono significa que Ele está no comando de tudo. E existe um texto na Bíblia, especificamente em Salmos 103,
verso 19, diz: Jeová estabeleceu nos céus seu trono, e no seu reino domina sobre todos. Não está dizendo aqui que domina sobre alguns, sino sobre todos. Estamos falando do universo, e está falando também aqui na terra. Ele governa, é o Rei de Reis, é um sinônimo de que Ele é o soberano. A minha Bíblia tem a seguinte versão, a seguinte tradução, pastor: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. É a mesma coisa que o senhor falou ali, um pouquinho diferente. E o seu reino domina sobre tudo. Aí aquela ideia da abrangência do domínio dele, né? De controle, né? De poder, de supremacia. O trono de Deus remonta à supremacia de Deus. Deus é soberano sobre tudo e todos. Olha só que fantástico. Quer dizer, então, existe um trono de Deus onde Deus está e esse Deus é soberano, né? Agora, o que tem que ver tudo isso com santuário? Quando a Bíblia se fala de santuário celestial, está falando do trono de Deus também. Mas tem 5 conotações bem específicas sobre o santuário celestial e quais são as funções de Deus naquele santuário celestial, naqueles céus onde Ele mora. Em primeiro lugar, é a habitação de Deus, diz a Bíblia. Em segundo lugar, é aquele centro do trono de Deus. Em terceiro lugar, é um lugar para poder adorar a Deus. Os anjos estão adorando. E, enfim, é um lugar maravilhoso onde os seres que não caíram estão adorando a Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia introduz um assunto que não existia no início, né? Quando Deus estabeleceu o trono, seu reino, sua casa, não existia, que é o tribunal celeste, né? Que vamos ver um pouquinho depois. E também é aquele lugar para resolver os problemas do pecado. Então, só para a gente repetir, então, o primeiro seria... A habitação de Deus. A habitação de Deus, né? Centro de comando do universo, o reino de Deus. Em terceiro lugar, é aquele lugar de adoração. Em quarto lugar, é aquele tribunal. E em quinto lugar, aquele lugar onde se resolvem os problemas do pecado. Isso que tem que ver com o santuário especificamente. Por quê? Estes 2 últimos pontos, o quarto e o quinto, não foi no início. Depois da entrada do pecado, foi estabelecido como parte daquela função salvífica de Deus. Então, o santuário celestial existia desde o início, só que algumas atividades específicas foram introduzidas a partir da entrada do pecado também, né? Que maravilha, interessante, pastor Rafael, esta visão sobre o santuário. Então, ele se torna, assim, extremamente importante o estudo sobre o santuário, já que ele tem a ver com todas essas questões que o pastor Edson falou agora, porque até a nossa visão da natureza de Deus e até a visão da salvação, tudo passa por essa questão do santuário, então? Exatamente. Deus usa o santuário, formou o santuário, criou o santuário exatamente para ilustrar todos esses passos. Como o pastor Choque disse, lá o trono, a pergunta que veio, né, o trono de Deus representa o comando de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, é uma figura que está apontando para o santuário. Ou seja, do santuário, Deus faz com que as suas ações em prol dos seres humanos partam. Então, hoje, quando eu recebo alguma coisa de Deus, os meus olhos se voltam para o santuário, porque foi de lá que Deus enviou a ajuda, o auxílio, a salvação, o perdão, a purificação, o próprio controle do ministério dos anjos também, né? Tudo. O santuário é o centro do controle de tudo, é por onde tudo passa. Então, falar de salvação, falar de graça, falar de amor, falar de perdão, é falar também do santuário. Fantástico. Agora, eu queria cerrar talvez esta parte do trono, do reino de Deus, ilustrando um pouquinho. Reino tem que ver com poder. Reino, para nós, significa mais poder que amor. Mas todas as manifestações de Deus para cativar o coração do homem, porque Deus não usa seu poder para escravizar crentes. Deus sempre está na figura de bater a porta e chamar. Quem vai, ouve, abre a porta. Então não foi o poder de Deus, do Rei de Reis, que levou a ele para poder fazer esse trabalho de cativar os crentes. Foi seu amor. Eu te queria contar uma pequena história assim, ilustrativa. Tinha um rei que encontrou outro reino para poder inserir sobre ele.
Assim que entrou naquele outro reino, trouxe para seu reino a rainha, a princesa daquele reino. Quando veio a seu reino, ele queria conquistar seu coração. Mas ele, com todo o seu poder, deu tudo, dinheiro, facilidades, e todas as atenções que um rei pode dar a uma rainha. Só que um dia ele vai e encontra a rainha e vê seus olhos, e ela estava triste. E ela disse: por que teus olhos estão tristes? Ah, porque você me trouxe pela força. E o que posso fazer agora então para que você me ame? Ela disse: então você me deixa partir. E se eu não deixo partir? Então você vai ter uma rainha falsa. Obrigada. E obrigada por estar ali. E se você vai embora, você não vai voltar? Pode ser, eu não volto mais. Então agora o rei tem que resolver, relacionar-se com o objeto de seu amor através de seu poder ou de seu amor. E ele escolhe o amor e la deixa partir, corre o risco de perdê-la. Ele vai embora. Chega a seu reino, está destruído, o rei envia reconstrutores, o rei envia médicos, medicinas, alimentos, exército para cuidar dela. E emite seu amor. Quando ela descobre tudo isso, um dia ela responde para o rei: o que posso fazer para voltar para o teu reino? Só vir. É amor. Sempre foi o amor que cativou o coração do ser humano. O rei de reis tem uma característica, além do poder, que é o amor. E esse sempre foi a essência do reinado de Deus na história da humanidade. Então, para a gente então fazer um bom casamento desta ilustração, apesar de ser a sala do comando do universo, demonstrando o seu poder e autoridade sobre todos os mundos, todo o universo e sobre o nosso mundo, todos os povos, que dá aquela ideia de austeridade, de um controle mais de um comandante, de um general, também é um reino de amor. Né? Essa misturou. É a base, pastor Lanza, né? é a base do governo de Deus, que é o amor. E como o pastor Schock colocou muito bem, a rainha voltou e sentiu-se amada porque ela escolheu. Então Deus, no seu trono, onde demonstra sua soberania, sua supremacia, ele reina e governa baseado no amor. E esse amor demanda liberdade. Não se obriga ninguém a amar. Não é possível colocar um revólver na cabeça de uma pessoa e dizer o seguinte: ou você me ama ou você morre. Porque amor não se conquista com obrigação, amor não se conquista com imposição. Amor é uma decisão. E é assim que Deus governa e é assim que Ele chama os seres humanos para que se aproximem dEle. Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém, Deus não exige que você seja salvo, mas Ele lhe dá a opção. Ele respeita a sua liberdade, porque Ele governa baseado no amor. O amor requer liberdade. O amor fornece liberdade. Nós somos seres humanos livres, livres para escolhermos se queremos ou não queremos estar com Deus. Se vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus ou não. A decisão é nossa. Deus deixou nas suas mãos. Que maravilha. Uma aplicação importante para esse momento do nosso estudo aqui. Agora, então, da sala do trono, nós também encontramos um processo de adoração, não apenas o controle, mas a adoração. Tem algum texto bíblico, pastor Schock, na Bíblia que fala sobre essa questão da adoração no céu? E nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, nós encontramos que ali está um santuário celestial e nós vemos aí uma representação da obra de Deus para a salvação da humanidade. Então, ali temos um lugar de adoração. E também nós vemos essa obra foi revelada diante de outros seres inteligentes. Não só é um assunto que é para os seres humanos. Aquela adoração não é um assunto apenas de nós que estamos aqui, que precisamos adorar a Deus. É um assunto universal. Os seres humanos, os seres de outros mundos se aproximam para adorar Deus. Nós que precisamos adorar a Deus, com maior razão, precisaríamos também adorar a Deus. Esse é um assunto, a adoração não só tem que ver com inclinar-se, dizer, te adoramos o Deus. A adoração tem muito mais que isso. Nós adoramos com caráter, com o reflexo do caráter de Deus. Adoramos a Deus com nossa vida, nossa atitude externa e interna. Todas falam de nossa adoração perante de Deus. Né? Fantástico. O capítulo 4 e o capítulo 5, que o pastor Schock citou aqui, trazem uma cena incrível. Porque
João, ele é levado até o céu. Ele entra por uma porta aberta. Obviamente, essa porta era a entrada, o começo desse santuário. E ali, João, ele vê o trono de Deus, ele descreve no capítulo 4 todo o trono, os símbolos que envolvem o trono, o arco-íris que estava ao redor do trono, a coisa magnífica que era o trono. E chega no capítulo 5, uma cena acontece, porque Deus está sentado no trono e tem um livro nas mãos. E a Bíblia diz que esse livro estava selado com 7 selos. E um dos anjos pergunta assim, quem pode abrir o livro? E antes que alguma resposta apareça, o próprio anjo responde, ninguém foi digno de abrir esse livro. João começa a chorar. E aí esse mesmo anjo fala assim, João, para de chorar, porque eis que o Cordeiro venceu. E Jesus é introduzido. Eis que Jesus pode salvar e abrir o conteúdo desse livro. Ou seja, Jesus é aquele que tem poder para resolver o problema que o ser humano não pode resolver, que é o problema da salvação. E o Cordeiro vem, Jesus vem e pega o livro das mãos de Deus. E nesse momento, a Bíblia diz que houve adoração a Jesus no céu. Cantaram-se louvores a Jesus no céu. Isso significa que o santuário também é um local de adoração. O trono remonta à adoração de Deus, que é o nosso Salvador e Senhor. Bom, isso realmente deve nos fazer pensar, porque realmente Deus é digno de nossa adoração, né? Se os anjos adoram a Deus, né? Seres de outros mundos criados por Deus o adoram, quanto mais nós, né? Seres humanos que somos tão pequenos e devemos realmente entender esta importância da adoração a Deus, na presença de Deus, no santuário de Deus. Eles tinham muita reverência, né? Os anjos cobriam seus olhos para não ver, imagina, eles são santos. Sim, verdade. Nós quanto mais, né? Às vezes, quando cantamos, fazemos uma oração, estamos nós distraídos, abrimos os olhos, parece que estivéssemos perante uma pessoa que é inferior a nós. Estamos falando do nosso Criador. A atitude de adoração não é um assunto que nós temos que considerar livianamente. Temos que considerar com muita seriedade. Né? E teríamos que gozar-nos e alegrar-nos na presença santa de Deus. Né? É isso aí. Bom, gente, nós vamos para mais um intervalo e você não saia daí porque já já voltaremos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Você que está acompanhando o programa de hoje sabe que estamos começando uma nova temporada aqui no programa, cujo tema é Santuário, um tema fantástico que vamos estudar ao longo de 13 semanas, que vai ser essa temporada, esta última temporada de 2013. Também contando com a participação de oradores, apresentadores de programas aqui da TV Novo Tempo. Você vai perceber que em cada semana nós teremos aí um apresentador diferente para dar uma arejada aqui no nosso programa e vai ser muito bom contar com a participação desses nossos amigos. Eu quero aproveitar agora e oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia. Você sabe que o nosso desejo é sempre crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, porque conhecimento, de fato, ele nos garante a vida. A Bíblia tem um texto que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, diz Deus. Então, não pereça por falta de conhecimento. Nós te oferecemos a oportunidade agora de você ter acesso ao conhecimento da Palavra de Deus através dessa série de estudos que nós chamamos de Princípios. Uma série maravilhosa, muito bem diagramada, com temas importantes, que poderá chegar às suas mãos gratuitamente. É só você pedir para o endereço que está aparecendo na sua tela e você vai receber, a nossa equipe vai enviar para você e você poderá repartir com amigos também, pessoas que precisam deste conhecimento da Palavra de Deus. Aproveite, é gratuito, nós não vamos lhe cobrar nada, é para crescermos o conhecimento da Palavra de Deus realmente. Pastores amigos, pastor Edson e Rafael, vamos fechar aqui o último bloco do programa dessa semana com um tema incrível. Bom, se lá no céu é o centro de comando, lá nós adoramos, também tem aqui um ponto que você mesmo falou, pastor Edson, sobre a questão da sala do tribunal. Ou seja, ali também haverá julgamento, nós seremos julgados, o mundo, o universo, como é que funciona essa questão?
Bom, na realidade, aquela sala do trono vira agora um tribunal. O mesmo Deus que reina agora se torna um juiz. E nós vemos em Abacuque, capítulo 2, verso 20, mas Jeová está em seu santo templo e cale perante ele toda a boca. Parece que agora Deus vai falar. Nós temos medo às vezes do juízo, humanamente. Ninguém quer ser julgado, passar por um tribunal. Muito mais se ele se acha culpável, né? Há evidências que ele vai ser julgado e vai ser condenado. As pessoas têm medo do juízo. Por isso que aparece a figura do juiz justo. Por isso que nós corremos e nos escondemos atrás da justiça de Cristo. Para não ter medo do que Deus pensa de nós, para ter medo do... Nós temos agora um substituto, é decir, nós temos que ter medo do que Deus pensa de nós, já não mais, porque nós estamos escondidos detrás da justiça de Cristo e a opinião de Deus para Jesus é diferente. Bom, e por isso que o juízo se torna um alívio para todo aquele que confia e crê em Deus e aceita a justiça de Cristo em seu favor. Nós não merecemos, vamos a ser condenados. Por isso que nós esperamos o juízo com uma convicção diferente. Agora, pastor, se Deus é justo, né, pastor Rafael, e Ele fará justiça entre bons e maus, entre ímpios e justos, então nós não precisamos ter medo do juízo de Deus, de uma sala, de um tribunal, né? Não precisamos, mas temos. As pessoas têm medo. Algum tempo atrás, eu fiz um sermão numa igreja e eu preguei sobre o dia onde todos verão a consciência de todos. Falando sobre o julgamento de Deus. Deus nos julgará não por aquilo que Ele vê, mas Ele nos julgará pelas nossas intenções, por aquilo que nós somos de fato. E nesse dia as nossas vidas serão expostas, porque uns serão condenados, outros serão salvos, uns serão absolvidos, outros serão considerados culpados. E aí as consciências estarão todas estampadas, as pessoas têm medo disso. Mas o grande diferencial desse julgamento é que, primeiro, Deus ele julga com atributos, com argumentos verdadeiros. Ele não julga baseado em provas ou suposições, ele julga do que de fato é. Segundo ponto, o nosso juiz, Deus, é também o nosso advogado. É aquele que está trabalhando, intercedendo pela nossa salvação. Ou seja, o juiz está do meu lado. O juiz quer que eu seja absolvido. O juiz quer que eu ganhe. Terceiro ponto, o juiz, que é advogado, me ama incondicionalmente. E me amou tanto que a minha absolvição requer uma pena, mas eu não preciso pagar a pena, porque o meu juiz e o meu advogado é aquele que paga a pena que eu deveria pagar. Agora, diante de um tribunal desse, não é necessário temer. Sim. O tribunal... Ele vai ser justo, ele só vai fazer o que é verdadeiro. O tribunal, no final, pastor Lanza, ele vai dar o veredito que eu hoje escolho. Deus vai respeitar a minha decisão, se eu quero me salvar ou se eu quero me perder. Agora, se eu quero me salvar, eu tenho que viver como quem quer se salvar. Se eu quero me perder, eu vou viver como quem quer se perder. Então, a decisão que eu tomo, as escolhas que eu faço, será o meu veredito no dia do juízo final. Por isso que é importante a gente tomar a decisão certa, não é? Você que está nos assistindo agora, o tempo de tomarmos uma decisão consciente para seguir a Jesus e fazer a vontade dele é agora, é hoje, não é amanhã, não é? Porque quando nós andamos retamente, temos o nosso coração nas mãos de Deus, a nossa vida nas mãos de Deus, precisamos ter medo. Ele será justo, ele não será injusto, como às vezes a gente ouve histórias, né? Da justiça humana. A gente às vezes humaniza a Deus, né? Nós não precisamos humanizar a pessoa de Deus. Ele é justo, nós somos injustos. Ele é justo, né? Não precisamos ter essa angústia. Nós vemos que na liturgia do santuário não terminava com a morte do cordeiro. Terminava, morria, mas aí não terminava todo esse ritual. Havia depois um ritual, o que consideramos a advocacia. Ele morreu, mas agora todo mundo que ele crê naquela morte será salvo. Então, nós sabemos que Jesus já morreu, ele já pagou o preço. Agora, qual é a nossa parte? Se ele já nos deu a salvação, nos ofereceu a salvação, nós temos que agora someter-nos à intercessão que ele faz perante nós,
esconder-nos detrás de sua justiça enquanto há tempo. Um dia essa intercessão acabará, esse juízo vai fechar, o veredicto vai sair. Qual vai ser o veredicto? Enquanto o veredicto não se dê, nós temos tempo. E por isso que nós estamos naquele tempo, por isso temos este programa, por isso temos tudo o que fazemos, é porque queremos nós ser salvos e salvar muitas outras pessoas mais. Ora, pastor Lanza, essa ideia do juízo às vezes é um pouco desconfortável, principalmente na sociedade que a gente vive muitas vezes, que as pessoas falam assim, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, ninguém paga minhas contas e eu não tenho que prestar satisfação da minha vida para ninguém. Tudo bem, essa é uma frase dita por aí, mas isso não se aplica dentro da esfera do santuário celestial, porque tudo que nós fazemos, um dia teremos que prestar contas. As escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, nós teremos que prestar contas delas, não aos outros, mas prestar contas a Deus, que nos fez, que nos deu a vida, que morreu para nos salvar e que nos oferece hoje, de graça. E a Bíblia diz que até as coisas encobertas, né? Até as coisas encobertas. Tudo vai aparecer. Então, eu vou prestar contas de tudo que eu faço. Eu tenho que prestar satisfações daquilo que eu tenho feito com a minha vida, porque a vida que eu tenho não é minha, foi emprestada por Deus, foi dada por Deus. E a Ele eu devo prestar contas. Essa ideia da prestação de contas que às vezes choca alguns, né? Mas se a gente está com a vida nas mãos de Deus, não há necessidade dessa angústia. Um outro ponto que vocês já começaram a tocar aí, que me chama a atenção, é que lá, diante de Deus, não apenas será a sala do controle, não apenas a adoração, não apenas o tribunal, mas é o lugar de salvação. Mas como um lugar de salvação? A salvação não é aqui na terra? Não é aqui que aconteceu o problema do pecado? Por que lá também é um local de salvação, pastor Edson? Porque o Jesus que morreu por nós é o mesmo que ministra no céu em nosso favor. Porque enquanto não se dê o veredicto final, nós precisaremos ter um intercessor lá, porque nossa natureza pecaminosa continua e nós temos que submeter aquela natureza e nossos pecados, que são resultado daquela natureza pecaminosa perante Deus. Então, precisamos de alguém que esteja advogando por nós, que está dizendo a justiça, é ok, eu morri por ele me aceitou, então, enquanto ele viva, vai estar detrás de minha justiça. Então, há um ministério que Deus está exercendo nos céus para advogar por nós. Agora, também há um ministério do sacerdote, sumo sacerdote, né? Esse é um assunto que nós vamos repassar durante todo este trimestre, mas a função do sumo sacerdote é fundamentalmente interceder por nós e apresentar perante de Deus, da justiça, que nós fomos resgatados, foi pago feito por nós, eles aceitaram, então são parte daquele grupo que será salvo. Vale a pena, então, por isso, permanecer fiéis permanentemente a Deus. Há essa mudança, né, pastor Led? Porque o pecado começou no céu. A rebelião de Lúcifer foi instalada primeiramente no céu. E depois esse conflito trasladou-se do céu para a terra, quando os seres humanos usaram de sua liberdade de escolha e abriram as portas para que o pecado entrasse nesse mundo. E foi aqui, nesse mundo onde o pecado surgiu na raça humana, que Jesus pagou a penalidade do pecado. Foi aqui que ele morreu. E depois da sua morte, agora o foco volta de novo para o céu. Então, céu, terra e volta para o céu, onde Deus vai dar o veredito final para aqueles que decidem entregarem-se a Jesus pela salvação. E aqueles que não decidiram vão ser condenados. É interessante essa sua visão, porque ela nos dá uma dimensão universal de um problema, não é? Que começou no coração de um ser angelical, Lúcifer, que não tinha nenhum defeito, nenhum problema, mas ele era um ser que podia tomar essa decisão, e aí realmente vem para a terra, volta agora para o céu nesta questão. É como assim, Deus traz de volta para o céu e fala assim, o problema começou aqui, e nós vamos colocar um ponto final nele aqui. Interessante, é muito importante você ter essa dimensão, né? Que realmente o ponto final será ali, né? E a Bíblia diz que jamais haverá um ramo contaminado nesse universo, né? Porque o pecado neste mundo, ele se tornou um modelo de tragédia e destruição para o universo. Então a gente crê, pela fé, que será realmente o ponto final dessa tragédia humana andando pela estrada do pecado. E depois que Deus consumar,
o seu ministério no santuário celestial, Jesus terminar o seu trabalho no santuário celestial, ele dirá, está feito. E aí ele vem para buscar, só para executar o juízo que já foi feito no céu. Eu achei muito bonita ali a introdução do livro do Apocalipse, capítulo 1, pastor Choque, quando João, ele vê Jesus caminhando. Bonito porque assim, a gente vê realmente salvação na pessoa do Senhor Jesus, né? Que deixou tudo, arriscou tudo para resgatar o nosso mundo, resgatar as pessoas que viviam nesse mundo de volta para Deus. Esta visão de um Jesus vestido com uma roupa condizente com o sacerdotal, ela nos remete novamente realmente à questão que o santuário tem a ver com a salvação, né? Está lá o nosso grande sumo sacerdote, a visão de João, o respeito que ele teve por aquele Senhor Jesus, o Messias, que ele conhecia tão bem, né? Agora o sumo sacerdote no céu. Isso deve ter enchido o coração de João de uma alegria indescritível, né? Sim, porque ele conhecia o ritual do santuário, né? E João conhecia aquele momento que o sumo sacerdote entrava no santuário celestial, especificamente no lugar santíssimo, uma vez por ano, para poder expiar os pecados do povo, aqueles que não foram confessados. Aí havia ainda uma oportunidade mais. Era aquele perdão final, para né? aquele fechamento da graça daquele ano. E disse que o povo lavava suas vestiduras, se compungia, era um dia de jejum, era um dia de salvação. E aí o sumo sacerdote estava ali. Algumas ocasiões acontecia que o sumo sacerdote morria, porque ele mesmo entrava indigno naquele lugar. E por isso eles tinham umas campainhas nos vestes, porque eles paravam e tinham uma soga, uma corda para puxar ele, porque ninguém podia entrar no lugar santíssimo. Então, era um momento transcendental na história do povo. E então, por isso que João vê tudo isso. Agora, quer dizer, então, que Jesus é um sumo sacerdote, porque ele é puro, é limpo, ele não vai morrer, ele vai fazer efetiva essa salvação. E ele começou a vibrar e ver a Jesus caminhando entre os candelabros, entre o lugar santo, Ele disse, este é realmente nosso sumo sacerdote incomparável. Que maravilha, que visão extraordinária. E outras explicações acabam vindo, pastor Lanza. Vejam, João também viu a Arca da Aliança, lá no céu, no santuário celestial. E dentro da Arca, nós sabemos pelo Êxodo, estavam a tábua dos 10 mandamentos. E ali, mais uma vez, no final, Deus estava chamando a atenção do ser humano para as leis que ele estabeleceu no começo. Os 10 mandamentos, tal qual ele escreveu com o seu próprio dedo. Aí nós podemos encontrar base para os 10 mandamentos. Sim, claro. Os 10 mandamentos continuam em vigor, porque estão dentro do santuário celestial. Lá onde Deus habita, onde Deus mora, onde tem o seu trono, onde é o centro da sua justiça, onde será o seu julgamento, onde o veredito vai vir. Então, as leis de Deus são leis que permanecem, imutáveis, que são perpetuadas, né? Através da presença de Deus. Que maravilha. Meus amigos, o nosso tempo acabou. Eu preciso que vocês deixem uma mensagem aí para os nossos telespectadores dentro do tema dessa semana para a gente fechar o programa. Vamos começar com o pastor Choque. Eu fico impressionado como que um dia aquele santuário vai descer, segundo Apocalipse 19, e vai descer para esta terra, Apocalipse 15. E o centro daquele santuário vai ser esta terra. Incrível, né? Mas Deus decidiu assim. Mas o que eu queria dizer no final é que o povo de Israel conhecia todas essas coisas, passou 40 anos e caminhou para o deserto, ao lado do santuário. O propósito não era apenas aqueles lugares do deserto, era chegar a Canaã celestial. Mas eles, perto da Canaã celestial, não chegaram. Todos os propósitos não tiveram nada, não serviu de nada. E eles não entraram. Eu pergunto, nós estamos perto desse grande dia, onde a grande liberação acontecerá, e onde o tempo de graça acabará e finalmente se decidirá a história da humanidade e cada um de nós, perto daquele grande dia. Mas agora está em nós escolher se vamos estar prontos, se nos vamos esconder atrás da justiça de Cristo, se vamos confessar nossos pecados, se nos vamos alinhar com a grande justiça de Deus, é dizer, vamos aceitar sua justiça. É um assunto que
vale a pena refletir e que este estudo da lição, este estudo do santuário possa nos aproximar mais, a confiar mais, porque temos tal sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, que pode nos levar para o arrependimento e a salvação eterna. Pastor Joque, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Rafael, também a sua mensagem final. O santuário celestial, ele aponta não só para a justiça de Deus, mas aponta também para o amor de Deus. A nós, filhos de Deus, seres humanos pecadores, ao contemplarmos o santuário, Deus nos reserva aquilo que há de melhor. O ser humano saiu das mãos de Deus perfeito, foi maculado pelo pecado, mas voltará a ser perfeito por aquilo que acontece no santuário celestial. Portanto, podemos nos achegar com confiança, Amém. com amor e certeza de que Deus tem grandes coisas para a nossa vida e tudo parte desse santuário. Maravilha. Pastor Rafael, obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida e seu ministério também. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua audiência aqui junto ao programa Lições da Bíblia. Acompanhe a cada semana esta gostosa discussão, especialmente nessa nova temporada, sobre o santuário. Você pode ter acesso a este conteúdo através do nosso blog ou do site da Casa Publicadora Brasileira. Não deixe de acompanhar, porque vai fazer mais sentido na sua vida e vamos crescer juntos espiritualmente. Eu convido a você para orar comigo agora. Obrigado, Senhor, pelo privilégio do estudo da Tua Palavra. Amém. Que ao estudarmos o santuário nesta nova temporada, possamos entender também a maravilhosa ação de Jesus em salvar a humanidade. Nós te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém.